Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica com um novo conteúdo. Agora vamos falar sobre as estruturas e as funções do lipídio. A primeira aula é mais dedicada à utilização do nosso tempo para entendimento da estrutura dos lipídios, como eles estão organizados, quais são os seus componentes básicos, onde eles estão, como eles estão associados. A segunda aula vai ser a parte de função dos lipídios, como é que eles atuam no nosso metabolismo, quais são as outras funções, além de fornecimento de energia que essas moléculas elas são capazes de desempenhar. Deixa eu só dar isso. E aí a gente vai utilizar uma aula adaptada que está disponível, foi disponibilizado pelo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, o campus Lages. Esse material didático está disponível na internet para consulta, só que eu fiz algumas adaptações. Eu coloquei algumas imagens adicionais, coloquei alguns esquemas adicionais para enriquecer um pouco a nossa visualização do conteúdo, mas o material propriamente dito, o básico, foi produzido pela equipe do Campus Lages do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Está disponível na internet caso vocês queiram utilizá-los como roteiro de estudos. Tá, então o pessoal, a equipe do Campus Lages traz para a gente o começo, a propriedades dos lipídios. Então, quando a gente está falando em lipídio, logo vem a nossa cabeça, logo vem a nossa mente, as gorduras, os óleos, a produção de energia. Mas como é que isso estão organizados? Essas substâncias, como a gente vê, são gorduras, óleos e elas são apolares, não é isso? Elas são insolúveis em água. Quando a gente falou de água, a gente falou dessa capacidade de não interação com a água das gorduras e das ceras, que são lipídios. Isso devido à ausência de carga em grande parte dessas moléculas. A gente vai ver que existem partes das moléculas nos ácidos graxos e nos fosfolipídios que contêm carga, mas a maior parte desses elementos não contém carga. Por isso eles são insolúveis em água, ou eles são chamados de substâncias hidrofóbicas. Então, para que haja a solubilização desses componentes lipídicos, outros solventes são utilizados. Solventes não polares, solventes que não têm carga, por exemplo, o éter, o álcool e o cloroforme. Basicamente são compostos por três átomos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Hudson, mas carbono, hidrogênio e oxigênio são os três átomos dos carboidratos. Os lipídios também estão dentro do grupo dos carboidratos? Não. Os lipídios são exceções, é uma das moléculas que são exceções àquela estrutura, àquela fórmula estrutural. São compostos carbono, hidrogênio e oxigênio, mas não estão dentro do grupo dos carboidratos. E por que não? Se tem os mesmos grupos de moléculas, porque os grupos de moléculas estão organizados de maneira diferente. Nos carboidratos, a gente viu que a fórmula geral é CnH2ON. Isso significa que existe para cada molécula de carbono, existe uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Nos lipídios, essa organização é diferente. A gente não tem essa distribuição. Então a gente vai ver como é que eles estão organizados e vamos ver que essa relação entre os átomos é bastante diferente, o que traz características completamente diferentes dos carboidratos. Tá? Então a gente tem aqui os triglicerídeos, são os indivíduos mais abundantes, né? Os lipídios mais abundantes. Aí os triglicerídeos a gente vai entender o que é. São uma molécula de glicerol associados a três cadeias de ácidos graxos que armazenam uma quantidade enorme de energia e por isso são bastante utilizados no metabolismo celular. Qual é a diferença entre gordura e óleo? As gorduras são assim chamadas aqueles elementos lipídicos que são sólidos em temperatura ambiente. Então, a manteiga é sólida em temperatura ambiente, a margarina, a banha, são todos gorduras, porque são sólidas em temperatura ambiente. E os óleos, esses são líquidos à temperatura ambiente. Então, o óleo de soja, o óleo de oliva, né? O azeite de oliva, são todos
óleos. Por quê? Porque são gorduras líquidas a temperatura ambiente. Hudson, mas se os dois são gorduras, por que que a mesma temperatura ela é líquida, uma é líquida e outra é sólida? A gente vai entender que essa característica da densidade de uma gordura vai estar intimamente relacionada à forma dos lipídios que as compõem. Então, lipídios com maior níveis de ligação dupla ou de insaturação leva à liquefação da gordura, enquanto que gorduras formadas por lipídios saturados, formados apenas por ligações simples, leva a essa densidade maior das gorduras, fazendo com que elas sejam líquidas à temperatura ambiente. Ruth, tu está falando isso que em temperatura ambiente, mas se eu deixar minha manteiga aqui fora da geladeira, ela vai ficar líquida também. Então ela é um óleo. A temperatura ambiente que eles dizem aqui, meu amor, é a temperatura do sul e sudeste, entre 24 e 28 graus. A nossa temperatura aqui, de 36, 35 graus, já está fora dos padrões considerados ambientes por produtores desses conteúdos no sul e no sudeste. Na Europa, a temperatura ambiente também gira em torno de 25, 26 graus. Nessa temperatura, a manteiga vai estar sólida. Tudo bem? Então, quando a gente estiver falando em temperatura ambiente, leve sempre em consideração que não é a temperatura de Humaitá, não é a temperatura do Amazonas, é a temperatura do sul e do sudeste, da Europa. Hudson, mas isso não está errado, isso não deveria ser a temperatura ambiente, deveria ser descrito em vez de ser temperatura ambiente de 20 a 26 graus? Deveria, que assim a gente descreveria que mesmo em ambientes, em climas mais quentes, a gente não teria essa confusão com temperatura ambiente. Mas fiquem atentos que sempre que a gente estiver falando em temperatura ambiente, é entre 20 e 26 graus, tá? Outra coisa bastante importante dos lipídios, eles apresentam a capacidade de 2,25 vezes conter mais energia do que os carboidratos. Isso por quê? Porque a organização da cadeia de hidrocarbonetos dentro dos lipídios favorece uma aglomeração de energia muito maior quando relacionado aos carboidratos. Existe isso quando a gente está falando em elementos isolados. Se você pegar um triglicerídeo e comparar com um polissacarídeo, aí o polissacarídeo vai ter muito mais energia, porque existem muito mais moléculas agregadas. Mas se você pega um monossacarídeo, o açúcar individual, e compara com um ácido graxo, que é o componente básico dos lipídios, a gente vai ter essa relação de que o ácido graxo contém 2,25 vezes mais energia armazenada do que os carboidratos. A gente vai falar de metabolismo de lipídios, vai falar de metabolismo de carboidratos, mas os carboidratos são uma energia disponível, né? Eles estão sempre disponíveis, enquanto que os lipídios eles são armazenados e eles são lançados mãos dessa energia quando o nível da sua glicemia ou o nível da concentração de carboidrato no seu sangue diminui. Quando isso diminui, os órgãos que necessitam especificamente da utilização de açúcar, como o tecido nervoso e o tecido cardíaco, tem prioridade na utilização desses açúcares, enquanto que os outros órgãos e os outros tecidos do corpo passam a utilizar energia proveniente dos lipídios. Então, por isso que é tão difícil, é fácil engordar, porque todo carboidrato que a gente adquire e não gasta se é convertido em lipídio, e é difícil emagrecer, porque para que você comece a lançar mão da sua reserva de lipídio, você primeiro tem que esgotar a sua reserva de carboidratos. E a gente viu que o fígado é uma reserva, tem uma reserva de glicogênio capaz de produzir essa disponibilidade de carboidratos. Então a gente tem uma relação de gasto
e uso entre esses dois componentes. Aqui a gente tem as características de um ácido graxo, que é o componente fundamental dos lipídios. Vamos começar trabalhando com os ácidos graxos para ver como é que eles são complexados para formar os lipídios, fosfolipídios e as outras estruturas mais complexas, tá? Então aqui a gente tem, ó, unidade fundamental da maioria dos lipídios. Existem alguns lipídios simples, lipídios não complexos que não têm ácidos graxos, tá? Ou não estão dessa forma organizados, não estão organizados em lipídios. Mas a gente tem ácidos graxos de cadeia longa, de 4 até 24 átomos. Esse 24 aqui, ó, você dependendo da bibliografia, vai ter uma divergência entre 26, 28 e 24, mas é nessa casa aqui, ó, entre 4 e 20 e poucos átomos, dependendo da bibliografia que você estiver consultando. Os de cadeia curta são os menores do que 4 átomos. Ruth, é possível um ácido graxo com menos de 4 átomos? É, ácidos graxos muito simples, com 1, 2, 3 átomos de carbono. Eles estão organizados desta maneira aqui, ó. Anotem aí no caderno de vocês. Um grupo funcional do tipo carboxílico, que é a região inicial. Uma cauda hidrocarbonada formada apenas por carbono e hidrogênio. Tanto é que essa cauda pode ser representada por N, onde N é igual a CH2, tá? Ah, Ruth, mas tu falou que não tinha uma fórmula estrutural que nem o dos carboidratos. Não tem, porque o último grupo é um grupo metila, que é CH3. Então, não dá para a gente fazer aquela fórmula que nem a gente fazia dos carboidratos, CnH2ON, né? Aqui não tem como fazer isso, porque os Os só existem dois, os oxigênios, que estão na região carboxílica, tá? Independente do tamanho, se é 4 ou 24 átomos de carbono, só vai existir 2 Os. Então, não tem como fazer uma proporção de N, CN, O2, HN, porque H aqui, ó, é 2, mas no grupo metila são 3 hidrogênios. Então, a gente não faz mais essa fórmula padrão para os ácidos graxos, como a gente fazia nos carboidratos. O que a gente vai fazer é dividir a molécula em 3 grupamentos. A parte inicial, que é o grupo funcional carboxílico, uma cauda hidrocarbonada formada por uma molécula de carbono ligada a 2 de hidrogênio. Isso daqui pode se repetir várias vezes. E um grupo final chamado de grupo metila, o CH3. Beleza? Ah, Ruth, eu não entendi direito. Vou te mostrar aqui, ó. Qual é o N desse elemento aqui, ó, desse ácido graxo aqui? Me diga aí, qual é o N do ácido graxo? A gente tem o C, o carbono do grupo carboxílico, a gente tem o carbono do grupo metila e no meio a gente tem a cauda hidrocarbonada. Quantas repetições de carbono? Qual é o N desse elemento aqui? Pausem o vídeo aí e façam a reflexão. E aí, conseguiu identificar qual é o N desse indivíduo aqui? O N desse indivíduo aqui é 2, não é isso? Por quê? Porque eu tenho o grupo metila, o grupo carboxílico, que não podem estar dentro daquela regra, CH2, 1, CH2, 2, então meu N é igual a 2. O número de repetições de CH2 é 2 vezes, tudo bem? E o número total de carbonos desse ácido graxo é o quanto? 4. Um carbono do grupo carboxílico, 2 repetições de N e um carbono do grupo metila. Então, aqui, ó, esse carboidrato de cadeia longa, porque tem 4 moléculas de carbono, tem N igual a 2. N é CH2. Beleza? E aqui embaixo, façam a mesma coisa aí. Qual é o número de N para esse ácido graxo aqui de baixo? Pausem o vídeo aí e verifiquem. E aí, conseguiram? Vamos ver.
Eu não posso contar o carbono do grupo carboxílico, e também não posso contar o carbono do grupo metílico. O resto é tudo CH2. Então, a gente tem N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C, grupo carboxílico, CH2, 14, grupo metílico. Ok? Ah, Hudson, mas não estou entendendo para que serve isso. Daqui a pouco a gente vai ter alguns exercícios que vão fazer com que a gente treine a descrição, a organização desses ácidos graxos. Você pode fazer assim, ó, a cadeia completa com todos os carbonos da cadeia. Ou você pode fazer da forma reduzida, que é o grupo carboxílico CH2, abre o parêntese, N igual a 14, significa que esse elemento se repete 14 vezes, e o CH3 final. Então, a gente vai ter formas diferentes de descrever o mesmo ácido graxo. Outra coisa importante é que os ácidos graxos, como a gente viu aqui, ó, tem uma cabeça polar devido ao grupo carboxílico aqui. Então, os oxigênios vão ficar com carga positiva e o hidrogênio, os oxigênios, perdão, vão ficar com carga negativa e o hidrogênio vai ficar com carga positiva pela relação de eletronegatividade com oxigênio que a gente já viu. A partir disso, a gente tem uma cauda apolar que não tem carga, tudo bem? Então, a gente tem uma cabeça polar na região do grupo carboxílico e a gente tem uma cauda apolar na região do hidrocarbonada. Então, outra coisa bastante interessante da gente verificar aqui é que existem classificações desses carbonos. Os carbonos iniciais são os carbonos alfa, proximais, os que estão mais próximos do grupo carboxílico, são os carbonos alfa e os carbonos beta. E os carbonos que estão distantes, estão no lado oposto ao grupo carboxílico, são chamados de carbonos ômega. Tudo bem? Isso aqui vai ser importante quando a gente estiver falando da nomenclatura. A numeração sempre inicia, quase sempre inicia do carbono do grupo carboxílico em direção aos carbonos ômega. Tudo bem? Então, a gente tem carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, CH2N, tá vendo que eu posso repetir isso daqui, ó. Isso aqui também são CH2, então eu poderia somar todos esses daqui e fazer grupo carboxílico, CH2, 1, 2, 3, 4, N igual a 4, CH3. Só que nesse caso não daria para descrever os carbonos alfa, os carbonos beta e os carbonos ômega, tudo bem? Então, os carbonos próximos ao grupo carboxílico são chamados de carbonos alfa e carbonos beta. E os carbonos distantes, distais do grupo carboxílico são chamados de carbono ômega. Tudo bem? Isso aqui vai ser importante durante a nomenclatura, quando a gente estiver trabalhando na nomenclatura dos ácidos graxos. Percebam o seguinte, normalmente a gente tem a numeração dos carbonos a partir do grupo carboxílico. O carbono 1 é o carbono do grupo carboxílico, o 2 é o subsequente, 3, 4, 5, 6 em direção ao carbono ômega. Na nomenclatura dos ômegas, isso se inverte, mas é uma nomenclatura especial que a gente vai ver detalhadamente. Mas nesse caso, a gente começa a contar pelo carbono ômega. E aí a gente tem um grupo especiais desses ácidos graxos que a gente vai detalhar posteriormente. Então, nós temos uma cabeça polar, onde está localizado o grupo carboxílico, e uma cauda apolar, que é a cauda hidrocarbonada. Além disso, a gente tem uma classificação chamada de classificação de Lehninger. Essa classificação de Lehninger está relacionada à forma com que esses ácidos graxos estão associados a outras moléculas dentro do nosso metabolismo. Eles não ocorrem em tecidos ou células de forma livre, ou eles raramente ocorrem. Predominantemente, eles estão associados covalentemente a lipídios ou a outras moléculas. Então, a gente tem, de acordo com a classificação de Lehninger, dois grupos de lipídios, os lipídios de reserva e os lipídios de membrana.
Então, nos lipídios de reserva, a gente tem os indivíduos apolares, sem carga. Quais são eles? Os trigliceróis ou os triglicerídeos. Qual é a estrutura de um triglicerídeo, Hudson? Uma molécula de glicerol associada a 3 moléculas de ácidos graxos. A gente vai estudar triglicerídeos com mais calma, detalhadamente. Não precisa se espantarem agora. É só para mostrar que existe essa classificação de Lehninger de acordo com a forma de interação dos ácidos graxos dentro dos lipídios. Lipídio de reserva, triglicerídeos, molécula de glicerol associados a 3 moléculas de ácidos graxos. Molécula extremamente energética, aqui é onde a gente demanda uma quantidade de energia, a gente armazena uma quantidade de energia enorme, porque essas cadeias aqui são bastante longas, podem ter mais de 20 carbonos, como a gente viu. Então, toda vez que a gente quebra essas moléculas, energia liberada, captada e armazenada em moléculas de ATP. Isso a gente vai trabalhar quando estiver trabalhando o metabolismo dos lipídios. Aqui a gente tem os lipídios de membrana, que têm partes polares. Tá? Existem partes polares. Por exemplo, os fosfolipídios. Os fosfolipídios são formados por uma molécula de aminoácido ligado a um grupamento fosfato que está ligado ao ácidos graxos. Aqui a gente tem a estrutura de um fosfolipídio, glicerol, fosfato, aminoácido associado a 2 ácidos graxos. Beleza? E aqui a gente tem os glicolipídios. A gente falou de glicolipídios quando estava falando de carboidratos. A gente tem açúcar associado ao glicerol, associado a 2 moléculas de ácidos graxos. Então, ácidos graxos eles não estão livres na nossa célula. Eles só estão transitoriamente livres durante o processo de metabolismo, mas geralmente eles estão covalentemente ligados em algum grupo de lipídios. Esse grupo de lipídios, segundo a classificação de Lehninger, pode ser dividido em lipídios de reserva e lipídios de membrana. Os lipídios de reserva são apolares, não têm carga, enquanto que os lipídios de membrana têm partes polares, como é o caso dos fosfolipídios. A gente vai trabalhar a estrutura de cada um deles vagarosamente, com mais detalhes. Para agora, o que eu quero que vocês saibam, que vocês apreendam, é que esses ácidos graxos eles não estão livres na nossa corrente sanguínea, eles não estão livres no citoplasma celular, eles sempre estão associados a moléculas de lipídios. Estão de acordo com o número de carbonos que compõem a sua extensão, dividido em curtos e longos. A gente viu menos que 3 carbonos são classificados como curtos, menos que 4 carbonos, perdão, 3, 2 e 1 são classificados como curto, 4 ou mais carbonos são classificados como longos. Outra classificação é quanto à presença ou ausência de dupla ligações. Fosfolipídios ou ácidos graxos que não contêm dupla ligação são chamados de ácidos graxos saturados. E ácidos graxos que contêm dupla ligação são chamados de ácidos graxos insaturados. Então aqui a gente tem várias informações a respeito de um determinado ácido graxo. Aqui a gente tem a estrutura do ácido graxo. Hudson, por que aqui só está o C-O? Porque o CH3 não está sendo representado? Porque é uma das representações possíveis, mas o ideal é que o CHO esteja representado e o CH3 esteja representado também. E aqui no meio a gente pode fazer essa representação padrão dos carbonos. Esse elemento, esse ácido graxo, é chamado de laurírico, tá? Ou dodecanoico. Por que dodecanoico? Porque ele é formado por 12 átomos de carbono. 12 repetições, Hudson? Não, 12 átomos de carbono, 10 repetições. O grupo carboxílico e o grupo metil não conta no N, então ele tem 10 repetições, mas o total de átomos de carbono dentro dessa molécula é 12, tudo bem? A gente tem
nenhuma insaturação, nenhuma ligação dupla, por isso ele é chamado de ácido graxo saturado. A gente tem o mis, mirístico ou tetradecanoico, formado por 14 átomos de carbono. Um átomo de carbono do grupo carboxílico, um átomo de carbono do grupo metil e 12 repetições. A gente vai falar sobre a nomenclatura, mas vocês já perceberam como é feita a nomenclatura geral, né? A gente tem o nome comum, que é os nomes específicos para cada ácido graxo, e a gente tem a nomenclatura comum, que está associada ao número de carbonos, dodecanoico, tetradecanoico, hexadecanoico, octadecanoico, eicosanoico, quando chega em 20. Tá? Então, é o número de moléculas de carbono mais o sufixo oico. A gente vai falar isso depois. Quando a gente tem ligações insaturadas, uma ou mais ligações duplas, perdão, a gente tem a classificação dos ácidos graxos dentro dos grupos dos ácidos graxos insaturados. Aí a gente pode ter os monoinsaturados, quando só tem uma ligação dupla, ou a gente pode ter os poli ou multiinsaturados, quando a gente tem duas ou mais ligações duplas. Então, para a separação entre ácidos graxos saturados e insaturados, nós vamos ver a presença ou a ausência de duplas ligações. Se não houver nenhuma dupla ligação, o ácido graxo é saturado. Se houver uma, o ácido graxo é insaturado, monoinsaturado. Se houver duas ou mais, ele é poliinsaturado. Aqui a gente tem o ácido palmítico. O ácido palmítico tem uma dupla ligação na posição 9, no carbono 9, e ele é um hexadecanoico. Então, a gente tem ácido palmítico contendo 16 átomos de carbono com uma ligação dupla na posição 9, no carbono número 9, entre o carbono número 9 e o carbono número 10. O oleico, a gente tem 18 átomos de carbono, então ele é um octadecanoico. Também tem apenas uma ligação dupla na posição número 9, ligando o carbono número 9 ao carbono número 10. Agora, o linoleico tem duas ligações insaturadas, duas ligações duplas. Ele também é um octadecanoico, só que ele tem duas ligações, uma na posição 9 e outra na posição 12, do 12 para o 13. O linolênico também tem 18 carbonos, mas ele tem 3 ligações duplas, então ele é poliinsaturado, uma na 9, uma na 12 e uma na 15, tá? E assim por diante. A gente tem o araquidônico, que tem 4, e a sei o que lá, etamina, que tem 1, 2, 3, 4, 5 ligações insaturadas. Então, quando a gente está falando de classificação entre saturados e insaturados, nós estamos levando em conta a presença ou a ausência de ligações duplas. Se não tem nenhuma ligação dupla, o ácido graxo é saturado. Se existe uma ligação dupla, o ácido graxo é monoinsaturado. Duas ou mais ligações duplas, poliinsaturado. Perfeito. Como vocês viram, a gente tem não é, como é que chama? Coincidência de que a maioria dos ácidos graxos tem número par de carbonos. Então, a gente viu aqui, ó, 12, 14, 16, 18, 20, 16, 18, 20, 4, 6, 8, 10. A maioria desses ácidos graxos tem números pares de carbono. Isso por quê? Porque no metabolismo dos ácidos graxos, quando a gente for trabalhar, eles vão sendo decompostos em
de 2 em 2 carbonos para formar a acetilcoenzima. A mesma acetilcoenzima que entra lá no ciclo do ácido cítrico, lá no ciclo de Krebs. Tá? Então, a acetilcoenzima A vai retirando de 2 em 2 a enzima produtora de acetilcoenzima A vai retirando de 2 em 2 moléculas de carbono da cadeia. Por isso, a maioria dos ácidos graxos tem número par de carbono. Então, a gente tem lá, a gente começa com um ácido graxo com 14 carbonos, ele passa pela primeira reação metabólica e forma uma coenzima A. Então, ele perdeu 2 carbonos. Então, ele fica uma cadeia de 12 carbonos. Passa pela segunda reação enzimática, perde mais uma acetilcoenzima A. Vai para uma cadeia de 10 carbonos, assim sucessivamente. Perde mais 2, 8, perde mais 2, 6, perde mais 2, 4, e nesse 4 a liberação de 2 coenzimas A, terminando a utilização da cadeia hidrocarbonada dos ácidos graxos. Rudes, qual é a exceção para isso? Por que você diz que é predominantemente? Existe então, se é predominante, tem algum que não é. Como toda boa regra, só é regra se ela tiver uma exceção. A gente tem a exceção, é o ácido propiônico, ácido propiônico, que tem 3 átomos de carbono. Ah, Hudson, mas e aí, como é que ele entra nessa cadeia aqui de degradação dos ácidos graxos? O ácido propiônico não entra, tá? Ele não é utilizado para essa finalidade de armazenamento de energia. Então, aqui a gente tem o grupo carboxílico, o grupo metila, CH3, e uma única repetição dentro da calda hidrocarbonada, que é um CH2 apenas. Então, esse elemento aqui é a exceção à regra de que os ácidos graxos são formados apenas por cadeias contendo números pares de carbonos. A relação, a gente viu ainda agora a posição das ligações insaturadas dentro dos ácidos insaturados. A gente tem essa organização aqui, ó. É muito comum essa primeira ligação dupla estar entre o carbono 9 e o carbono 10. Para isso, a gente tem essa simbologia aqui, ó. Esse delta 9 aqui é a simbologia para a ligação dupla na posição número 9. Então, novamente, a gente vai ver aqui, ó, que a maioria tem ligações na posição número 9. A gente tem aqui, ó, o palmitoleico, posição número 9, o oleico, posição número 9, o linoleico, posição número 9, e o linolênico, posição número 9. Os outros, o araquidônico não tem na posição número 9, porque ele faz essa curva aqui, assim como a etolonamina aqui, também não tem essa ligação na posição número 9. Mas geralmente a primeira ligação insaturada de um ácido graxo é na posição número 9, ok? Então a gente tem organizações específicas para quando um ácido graxo contém mais de uma ligação insaturada. Quando existe mais de uma ligação insaturada dentro da cadeia de ácido graxo, ou ele é poliinsaturado, existe uma necessidade de separação dessas duplas ligações, separação espacial. Elas nunca estão conjugadas, elas nunca são adjacentes. Como assim, Ruth? Imagina aqui essa cadeia. A primeira ligação dupla geralmente acontece em que carbono? Isso, no carbono número 9. Então, vamos imaginar aqui que esse aqui é o carbono número 9. Uma ligação dupla entre o carbono número 9 e o carbono número 10. Por que que este carbono aqui, ó, não pode ter uma dupla ligação? O carbono número 11, imaginemos que esse aqui é o número 9, tudo bem? Aqui a gente não tem o grupo carboxílico nem o grupo metilo para fazer a numeração. Vamos só imaginar que para cá, ó, começou o grupo carboxílico aqui em 1, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Primeira ligação insaturada geralmente está no carbono número 9, ligando carbono número 9 ao carbono número 10.
O carbono número 11 nunca vai ter uma ligação insaturada. Por quê? Porque as ligações nunca são conjugadas, elas nunca são adjacentes. Então, o carbono 11 nunca vai ter uma ligação conjugada e o 12 pode ter com o 13. Se o 12 com 13 tem, o carbono número 14 pode ter? Não, ele nunca pode ter uma ligação dupla, para que não haja a conjugação. Como assim, Hudson? Conjugação. A aproximação, a ao contato dessas duplas ligações. Existe um mecanismo de ressonância dos elétrons que faz com que essa dupla ligação passe de uma posição para outra. Novamente, essas moléculas a gente é acostumado a vê-las em plano 2D e a gente imagina que elas são estáticas, assim como a gente vê na página do livro ou na tela do nosso computador. Mas elas são moléculas dinâmicas, elas têm ângulos, elas têm graus de dobramento, elas têm variações na sua organização. Essa molécula dupla, por ressonância, ela pode ficar alterando de posições aqui, ó, no carbono 9. Se esse indivíduo aqui tiver uma dupla ligação, ele não pode receber essa alternância. Por quê? Porque ele vai exceder o seu número de ligações possíveis. Então, ele vai ter que ejetar um dos seus átomos a ele ligado, e o que faria a desorientação ou a desorganização da molécula. A natureza, para evitar esse processo, fez com que essas ligações duplas nunca sejam conjugadas, elas sempre estejam separadas por um átomo que não contém, não recebe dupla ligação. Então, a gente tem do 9 para o 10, o 11 nunca vai ter, do 12 para o 13, o 14 nunca vai ter, do 15 para o 16, o 17 nunca vai ter, e assim sucessivamente, para evitar as ligações conjugadas. Então, aqui a gente vai vendo, ó, 9, 10, 11 nunca vai ter ligação dupla. 12, 13, o 14 nunca vai ter ligação dupla. 9, 10, 11 nada, 12, 13, 14 nunca vai ter, 15, 16, 17 nunca vai ter, para que não haja a conjugação, a proximidade das duplas ligações e não haja a desestabilização da molécula dos ácidos graxos. Beleza? Então, a gente já falou de gorduras saturadas, de gorduras insaturadas. Quando é que uma gordura é saturada? Ah, Ruth, tu falou só de lipídios, mas os lipídios não são os componentes dos ácidos graxos, os ácidos graxos não são componentes dos lipídios, os lipídios não são as gorduras. Então, se uma gordura é formada por ácidos graxos saturados, ela é uma gordura saturada. Se a gordura é formada por ácidos graxos insaturados, ela é uma gordura insaturada. As gorduras saturadas, elas são geralmente de origem vegetal. De origem animal, perdão. A vegetal são as insaturadas. Aqui, ó. Isso aqui não é um pão, não, Ruth. Isso aqui é como é que é? É um salame, não é isso? Peixe, ovos, queijo, tá? As gorduras insaturadas que são de origem vegetal e algumas específicas dos peixes. Então, a gente tem o óleo de azeite, né? O azeite de oliva, a gente tem o óleo de soja, a gente tem o óleo das castanhas, do abacate, e a gente encontra alguns ácidos graxos insaturados nos peixes, em alguns peixes. Então, a gente já viu a respeito disso. Quando a gente vê aqui a cadeia retinha, ó, é porque ela é formada exclusivamente por ligações simples. Se um ácido graxo é formado exclusivamente por ligações simples, ele é um ácido graxo saturado, ok? Não contém ligações duplas. Os ácidos graxos saturados, eles podem estar representados dessa maneira, assim ou assim. Tá? São três maneiras distintas de representação dos ácidos graxos: a disposição dos átomos, o esquema de bolinhas e aqui o esquema com preenchimento. Então, a gente tem
ácidos graxos que contêm ligação dupla são chamados de ácidos graxos saturados. Monoinsaturados quando apenas uma dessas ligações duplas. Monoinsaturados, isso quer dizer o quê? Uma ligação dupla na cadeia do ácido graxo. Poliinsaturados é mais que uma, duas ou mais ligações duplas na cadeia dos ácidos graxos. Os poliinsaturados podem gerar um desvio nessa cadeia, como a gente vai ver, devido à organização dos átomos dentro dessa cadeia. A ligação dupla dentro dessa cadeia é chamada de ponto de insaturação. Então, quando a gente chama a ligação insaturada, é que a gente está dizendo que essa é o ponto de insaturação dentro de um ácido graxo insaturado. Quanto maior o número de duplas ligações, menor é o seu ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Isso, o ponto de congelamento, né? O ponto de agregação das moléculas. Quanto maior é o número de ligações, menor é o ponto de fusão. Menor é a temperatura necessária para que essas moléculas se agreguem, gerando um corpo sólido, tá? Então, aqui a gente tem o ponto de fusão de acordo com a saturação. Veja só, ácido graxo láurico tem um ponto de fusão de 44 graus. Ele é sólido ou líquido a temperaturas de até 44 graus? É sólido. Tá? Lembra que todas as gorduras saturadas são sólidas a temperaturas ambiente, enquanto que todas as gorduras insaturadas elas são líquidas a temperaturas ambientes. Tudo bem? Então, o mirístico é 58 graus, o palmítico 63 graus, o esteárico 69 graus e o araquídico, 77 graus. Olha, Ruth, ele está aumentando. Por que está aumentando? Qual é a diferença nesses ácidos graxos, além do ponto de fusão? Por que o láurico e o araquídico têm pontos de fusão tão diferentes? O que vocês acham? Por causa do nome? Não. Por causa do número de carbonos. Quanto maior a cadeia de carbonos, maior o ponto de fusão nos ácidos graxos saturados. Então, o araquídico, essa acentuação assim sempre complica, araquídico, ele permanece sólido mesmo a 77 graus Celsius. Imagina uma manteiga que permanecesse sólida mesmo a 77 graus Celsius. Ela suportaria todos os ambientes da Terra, pelo menos todos os ambientes habitáveis da Terra, né? Até os piores desertos chegam a 50, 55 graus, não seriam capazes de derreter essa manteiga. E aí sim, aqui nessas condições a gente poderia dizer que a temperatura ambiente ela seria sólida, mas a nossa manteiga no nosso cotidiano a gente sabe que não é sólida, não suportaria tanta temperatura. Agora veja só o ponto de fusão dos ácidos insaturados. O palmítico tem seu ponto de fusão, ele se torna sólido a 0 graus. Então, a temperatura ambiente, ele continua líquido. A 2 graus ele é líquido, a 1 grau ele é líquido, a 0 grau alcança o ponto de fusão e ele se torna sólido. O oleico é 13 graus. O linolênico é menos 5 graus. O linoleico, menos 5. Linolênico, menos 11. Araquidônico, menos 50. E a fosfoetalonamina, acertei o nome, ó, fosfoetalonamina, menos 50 graus também. Então, para que você consiga
alcançar o ponto de fusão desses dois ácidos graxos, você tem que submeter a uma temperatura extremamente baixa para que você consiga solidificar esses dois pontos. Percebam novamente, quanto maior o número de insaturações, menor é a temperatura de fusão. Por quê? Porque as moléculas permanecem mais separadas por causa desse dobramento das cadeias. Tudo bem? Aqui ó, a gente tem uma variação da temperatura, porque existe uma diferença no tamanho dos carbonos. Quanto maior o carbono, não é maior a temperatura de fusão? Então, 16 graus tem a temperatura de 0 graus, a 16 graus tem temperatura de 0 graus, perdão pessoal, 16 átomos tem temperatura de 0 graus, 18 átomos, a temperatura aumenta, vai para 13 graus. Só que aqui, ó, a gente tem duas ligações insaturadas nos mesmos número de carbono. Percebam que passa de 13 para menos 5, com apenas a adição de uma ligação insaturada. Quando eu adiciono mais uma ligação insaturada também no ácido graxo com 18 carbonos, eu tenho a queda de menos 5 para menos 11. Aí aqui a gente tem, além do aumento do número da insaturação, diferenças do tamanho da cadeia hidrocarbonada. Beleza. Então, quando a gente está falando de carbonos saturados, nós estamos falando de gorduras sólidas à temperatura ambiente. Qual é o intervalo de temperatura que a gente considera como ambiente? De 20 a 26 graus. Perfeito. Então, aqui ó, a gente tem todas as gorduras sólidas à temperatura ambiente, enquanto que as ligações insaturadas, os ácidos graxos insaturados que contêm ligações insaturadas, são todos líquidos à temperatura ambiente. Quanto maior o número de insaturações, quanto maior o número de duplas ligações, menor é a temperatura de fusão, ok? Então, aqui a gente tem essas gorduras saturadas, manteiga, a gordura, a banha, que a gente chama, o bacon, a pele das aves tem muita gordura saturada, o leite integral tem muita gordura saturada. Ah, Hudson, mas o leite é líquido. A gordura do leite, tá? Também a gordura do leite é que é saturada. Agora, há uma premissa que gorduras saturadas fazem mal para a saúde. O excesso dessas gorduras saturadas é que faz mal para a saúde. Porque olha, coisa mais maravilhosa aqui, ó. Café da manhã dos americanos, bacon e ovo, tá? Nosso fast food, sanduíches, batata fritas, os americanos costumam muito comer esses frangos em balde, né? Eles têm esse costume lá. O que causa os malefícios à saúde é que nossos hábitos modernos é que fazem com que a gente não consiga ter uma boa relação com esse tipo de comida. Não a comida em si é ruim, mas a relação que eu desenvolvi com a comida é ruim. Como assim, Hudson? Pensa só, meu avô, quando chegou aqui no Amazonas, a gente não tinha energia elétrica. Meu avô morava no Seringal. O que acontecia? Como não tinha energia elétrica, a gente armazenava a carne em banha de porco, banha de animais. Então, meu avô ia tirar a seringa, saía 2 horas da manhã para fazer a estrada dele, chegava 6 horas da manhã em casa para tomar café. Como é que estava feito o café? Era uma carne na banha do porco ou na banha do animal. Ele tomava o café, saía para recolher as cumbucas com o leite. Chegava em casa 9, 10 horas e ia colocar fumaça. Como é que é o nome disso?
esqueci, meu Deus. Ele ia defumar, obrigado, isso mesmo. Ia defumar a borracha. Lá pelas 2 horas da tarde ele ia almoçar. Aí o que que ia almoçar? Minha avó tinha feito um feijão, tinha uma farinha, um peixe ou uma carne de caça, tudo temperado e cozinhado na banha do porco. Meu avô morreu decorrência de câncer de próstata. Nunca teve nenhum problema de triglicerídeos altos, de diabetes, de acúmulo de gordura nas veias do coração. Nunca teve problema e sempre se alimentou muito com gordura. Eu sou o neto que me beneficiei do trabalho deles, do trabalho do meu avô e da minha avó, tenho triglicerídeos altos, sou pré-diabético, tenho pressão arterial alta. Por quê? Porque a minha relação de comida mudou, com a comida mudou. Hoje eu como também com muito óleo. Só que o que meu avô fazia? Às 6 horas da manhã ele tomava café e ia andar 15, 20 quilômetros atrás de tirar o leite da borracha. Quando ele chegava, ele ia defumar a borracha. E aí almoçava, então aí ele tinha um gasto muito grande de energia. Então a gordura que ele consumia servia como fonte de energia para o desenvolvimento das suas atividades diárias. O que acontece comigo? Eu como um sanduichão desse aqui, deito e ligo o ar-condicionado. Entendeu? Então, meu organismo não está, não está preparado para desperdiçar energia. O que ele vai fazer? Ele vai acumular energia nos meus adipócitos, nas células de gordura. Quando os adipócitos estão cheios, quando minha barriga já não cabe mais dentro da camisa, como acontece agora, ele começa a acumular gordura nos meus vasos sanguíneos, aumentando minha pressão arterial, aumentando meus triglicérides e assim por diante. Então, é muito comum a gente ouvir dizer que as gorduras saturadas fazem mal à saúde. As gorduras, o excesso de aquisição desse tipo de energia sem o gasto equivalente é que faz mal. Entende? Essa relação de obtenção e de gasto deve ser próxima, né? Você deve gastar tanto quanto ganha. Nesse caso, né? No caso de dinheiro, não. Mas quando a gente está falando de energia, de biomoléculas, como os carboidratos e de ácidos graxos, o ideal é que você gaste a mesma quantidade que você ganha. Se você gasta muito mais do que você ganha, você emagrece muito e pode gerar desequilíbrios na homeostase. Se você ganha muito mais do que gasta, você acumula e também gera desequilíbrios na homeostase. Agora, por que há esse desvio nas ligações insaturadas? A gente vai ver aqui, ó. As ligações insaturadas, são essas ligações duplas, fazem com que haja uma maior fluidez das gorduras às quais elas estão associadas. Por causa desse desvio aqui, ó, que mantém os ácidos graxos mais distantes um do outro. Então a gente tem como exemplo disso os óleos de oliva, o óleo de canola, o óleo de amendoim, outras fontes como a gordura do abacate, semente de gergelim. As ligações monoinsaturadas têm pontos de fusão baixo e as ligações poliinsaturadas têm pontos de fusão ainda mais baixos, como a gente viu. Se aqui é zero a temperatura de fusão, ela só vai solidificar a 0 graus. Essa daqui, por ter duas ligações insaturadas, duas duplas ligações, temos uma temperatura de fusão ainda mais baixa, menos 5 graus, menos 11 graus. Tá? Isso devido a esse mecanismo aqui. Ó. Quando a gente tem ligações insaturadas, os hidrogênios eles estão dispostos de forma oposta. Então, cada um tem espaço suficiente para a sua eletrosfera aqui. Ó. Então, a cadeia hidrocarbonada permanece reta, permanece linear. No entanto, quando a gente tem uma ligação dupla entre carbonos, o que acontece? Esses hidrogênios eles são pareados lado a lado.
ok? Numa ligação que a gente chama de ligação do tipo cis. A gente vai falar disso daqui a pouco mais, mas só para introduzir. Imaginem se esse carbono tivesse linear aqui, ó. Esse hidrogênio ia estar muito próximo desse. E a eletrosfera de um ia interferir na eletrosfera do outro. O que acontece? Há, por causa disso, uma repulsão, um afastamento, o que faz com que haja o dobramento da cadeia do hidrocarbonetos aqui. Imagina só, eu gosto de usar esse exemplo. Quando a gente está dentro da sala de aula, e vocês já brincaram de pular corda? Ainda é da época de vocês, pular corda? Então beleza. Quando a gente está pulando corda, a gente precisa de espaço para bambear a corda, não é isso? Então imagina que nós somos o núcleo e o perímetro, a área em que a corda ocupa é a nossa eletrosfera. A gente pode, dentro de um mesmo espaço, várias pessoas brincarem de pular corda ou usarem essa atividade como exercício físico, desde que cada um tenha espaço suficiente para bambear a sua corda. Se muita gente se aglomera, né, se está dentro do mesmo espaço, o que acontece? Quando eu for bambear a minha corda, essa corda vai bater na corda de alguém e nenhum dos dois vai conseguir executar a atividade. O que precisa fazer? Abrir espaço para que a gente tenha espaço para bambear a corda. É a mesma coisa. O hidrogênio precisa de espaço para o seu elétronzinho ficar lá circulando lá o núcleo. Se outros átomos se aproximam, os elétrons começam a tocar-se, o que gera processo de repulsão, afastamento. E esse afastamento leva a esse dobramento na cadeia, quando a ligação é do tipo cis. A gente vai ver que existem ligações insaturadas que não geram esse desvio, que são as ligações do tipo trans. Então, aqui ó, a gente tem uma gordura formada apenas por ácidos graxos saturados. Percebam que todos eles estão bem unidos, bem compactos, uma densidade muito alta. Isso faz com que essa substância, essa gordura, tenha característica sólida mesmo em temperaturas ambientes. Agora vejam isso daqui, ó. Quando eu tenho um ácido graxo, um lipídio com um ácido graxo insaturado, eu tenho um desvio na cadeia, o que afasta os outros lipídios de próximo dele, fazendo com que aconteça o que? Haja uma menor densidade desses elementos na substância, um maior nível de liberdade entre essas moléculas, fazendo com que essa substância seja líquida em temperatura ambiente. Tá claro ou não? Não. Imagina isso daqui é um baile, tá? Não sei se vocês ainda chamam de baile. Na minha época era baile. Vou pro baile. O que acontece? Quando a pista estava muito cheia, estava muito lotada, a gente só conseguia dançar assim, ó. Pouco nível de movimento, ó, pouca liberdade de movimento. Abraçava o par e ficava aqui, ó, só. Por quê? Porque não tem como você fazer giro, não tem como você fazer avanço, porque está muito lotado, ok? Agora, quando a pista esvaziava ou quando tocava uma música que a maioria das pessoas não gostava, aí você tem maior liberdade de movimento, aí você consegue fazer um passo, você consegue fazer um giro. Por quê? Porque agora você tem espaço. Então, quanto mais denso é a quantidade de moléculas em um ambiente, quanto maior essa densidade, mais sólido ela é. Quanto mais menor a densidade de moléculas dentro de um determinado ambiente, mais líquida ela é, mais livre os movimentos são. Por isso, essas moléculas, esse grupo de gorduras aqui, são sólidas à temperatura ambiente, enquanto que esses daqui são líquidos à temperatura ambiente. Hudson, mas se eu abaixar a temperatura, essas gorduras insaturadas, elas não vão ficar sólidas também? Vão ficar sólidas, já está quase dando uma hora. Vão sim ficar sólidas. Por quê? Porque a temperatura vai forçar a aproximação, mesmo com essa separação
devido ao desvio na calda hidrocarbonada. No entanto, quanto maior for a quantidade de desvios, menor é a temperatura necessária para a solidificação dessas substâncias. Substâncias com muitos ácidos graxos insaturados ou ácidos graxos poliinsaturados com 3, 4, 5 ligações, como a gente viu, podem alcançar pontos de fusão de menos 50 graus. Você até pode transformar essa gordura em uma gordura sólida, mas você vai demandar uma quantidade de energia absurda para diminuir a temperatura para fazer que isso aconteça. Então, isso daqui favorece a sobrevivência das células, mesmo em ambientes muito frios, porque os fosfolipídios de membrana também têm essas insaturações, além de outras estruturas, como colesterol associado à membrana celular. Então, a gente tem nas bactérias, nas células eucariontes, nas células vegetais, esse tipo de organização que deixa a membrana plasmática mais fluida. E mesmo em temperaturas muito baixas, a gente ainda tem a manutenção da estabilidade da fluidez dessa membrana. A gente tem um grupo especial de ácidos graxos que a gente chama de ácidos graxos essenciais. Ácidos graxos essenciais são aqueles ácidos graxos que o organismo não consegue produzir. Os ácidos graxos não essenciais são aqueles que a gente consegue produzir. Agora, por que a gente despreza o que a gente tem e a gente enaltece o que a gente não tem, é que eu não sei. Então, os ácidos graxos essenciais são poliinsaturados e não sintetizados pelas células do organismo e devem ser adquiridos através da alimentação. Quais são esses ácidos graxos essenciais, Hudson? São os graxos essenciais da família dos ômega. Por exemplo, o ômega 3, o ácido linolênico e o ácido linoleico, que é o ômega 6. O ômega 3 a gente obtém a partir de peixes, tá? E enquanto que o ômega 6 obtemos a partir de óleos vegetais, girassol, milho, soja e algodão. Ah, Ruth, eu lembro desse ômega 3, a mulher da Top Term, não é? Você já conseguiu o seu ômega 3 hoje? Nós temos uma grande promoção de ômega 3 ultra purificado, sem metais pesados. Já ouviram essa mulher, não ouviram? É um suplemento alimentar. Ah, Ruth, mas eu não preciso desse suplemento alimentar, não. Aqui na região norte a gente come muito peixe. Então a gente não precisa desse ômega 3. A questão é que esse ômega 3 só é encontrado em um grupo especial de peixes. Em peixes que vivem em água fria. Tá? Nossos peixes aqui, ó, nosso jaraqui, nosso tambaqui, nosso pirarucu, surubim, caparari, o peixe da sua preferência, ele não vive em água fria, ele vive nas águas temperadas. Tem peixe de água fria, salmão, a gente não come salmão direto. Você come salmão direto? Eu não como salmão direto. As sardinhas, mas não aquela sardinha em lata lá que a gente faz macarronada, porque essa eu como também. É a sardinha de mar, atum. Atum também não pode ser o atum enlatado, tem que ser o atum fresco, para conter ômega 3 suficiente para a nossa alimentação. Aqui a gente tem uma organização em relação à disposição das duplas ligações no ácido linolênico, que é o ômega 6, e do ácido linoleico, ômega 6, e no linolênico, que é o ômega 3. Tá? Mas isso a gente vai falar depois. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é a proporção ideal. A proporção ideal é 6 moléculas de ômega 6 para 3 moléculas de ômega 6 para uma molécula de ômega 3. Essa é uma proporção ideal. Alimentos que a gente encontra em óleos vegetais, girassol, milho, soja, algodão, e aqui nos peixes de água fria. Ó, o que é a nossa dieta moderna? 40 moléculas de ômega 6 para uma molécula
de ômega 3. Esses dois elementos, eles são essenciais, eles não podem ser produzidos pelo nosso organismo. Como a gente está muito mais acostumado a comer frituras, óleo de soja, temperei minha salada com azeite de oliva e tudo, a gente está adquirindo muitas moléculas de ômega 6 e como a gente não tem contato com os peixes de água fria que contêm ômega 3, nossa dieta é pobre em ômega 3. O que a gente tem que fazer? Fazer a suplementação alimentar. Então aqui a gente tem uma dieta pobre, uma taxa de 15:1 de ômega 6 em relação ao ômega 3. Então a gente na dieta pobre, a gente tem 3% de ômega 3, enquanto numa dieta rica, a gente tem entre 8 e 10% de ômega 3. Temos 45% na dieta pobre de ômega 6, enquanto que na dieta rica a gente tem 35% apenas de ômega 6. Ômega 9 é da família dos ômega, mas não é um essencial, a gente consegue produzir ômega 9, tá? Então a gente tem na dieta pobre 6% de ômega 9, enquanto na dieta ideal a gente tem 20% de ômega 9. Gorduras saturadas, 45% na dieta pobre, enquanto que na dieta ideal a gente tem de 35% a 40% de gorduras saturadas. E de gorduras trans, a gente tem 1,5% de gorduras trans na pobre, enquanto na dieta adequada nós temos 0,5% de gorduras trans. Hudson, nem é tanta diferença assim, ó, de 3 para 8%, de 45 para 35, de 6 para 20, 45 para 40, 1,5 para meio, nem é tanta diferença assim. O problema é que a gente está analisando individualmente. Se você somar todas essas diferenças, aí você vai ver que existe uma enorme diferença entre a taxa de a taxa de nutrientes na dieta pobre e na dieta adequada. Já passei de uma hora, eu estou para finalizar. Então a gente vai deixar essa parte de nomenclatura para trabalhar na próxima aula. Era para a gente ter terminado isso, mas eu acabei me estendendo em alguns outros pontos. Então, na próxima aula, a gente trabalha com nomenclatura a partir do nome usual e do nome sistemático. Ok? Então, espero que todos vocês estejam bem. Muito obrigado pela atenção. Se cuidem, cuidem das pessoas que você ama, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Abraço.